Olá, amigas, mulheres. Hoje nós vamos falar de mais um capítulo deste livro, Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados. Hoje nós vamos falar sobre Miriam. Miriam era irmã de Moisés e Arão. Ela nasceu no Egito. E naquela época, Faraó temia que o povo israelita rebelasse contra ele, se unisse aos seus inimigos e lutasse contra o Egito. Então, ele escravizou o povo de Israel, e os afligiu, temendo que eles se multiplicassem. Mas isso não resolveu. Cada vez mais o povo se multiplicava. Então, o Faraó mandou que as parteiras hebreias matassem todos os meninos hebreus que nascessem. Mas como elas temiam ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, elas não obedeceram ao Faraó. Então, Faraó decretou que todo menino hebreu que nascesse fosse afogado nas águas do rio Nilo. Ó Senhor Jesus! Miriam, uma menina muito nova, ela presenciou tamanha crueldade, vendo os meninos sendo mortos e mães desesperadas. Então, Miriam também presenciou, e Miriam certamente, naquela época, como o pai dela e a mãe dela, eles temiam a Deus, eles amavam a Deus, eles eram hebreus, certamente Miriam ouvia eles falarem de Deus dentro de sua casa, e Miriam também temia a Deus, mesmo sendo uma menina, e viram que os seus pais esconderam Moisés. E ela presenciou também a mãe dela fazendo o cesto, calafetando o cesto para abrigar Moisés e colocá-lo no rio Nilo, nas águas do rio Nilo. Que responsabilidade dessa menina, ajudar, fazer parte do plano para salvar o seu irmão. Aí Miriam, ficou de longe observando o que iria acontecer com Moisés. E nesse dia, a filha de Faraó banhava nas águas do rio Nilo com suas criadas e ela encontrou o cesto. Vendo Miriam o que acontecia, imediatamente ela chegou perto da filha de Faraó. Olha a soberania de Deus. Chegou perto da filha de Faraó e perguntou se ela queria que ela arrumasse uma criada hebreia para amamentar e cuidar do menino. Aí a filha de Faraó concordou e imediatamente. Miriam chamou a sua mãe, a mãe de Moisés. Louvado seja o Senhor, que soberania de Deus. Irmãs, como é importante desde a infância nós falarmos para os nossos filhos do Senhor. Desde o seu nascimento, nós inculcarmos a palavra do Senhor, na cabeça de nossos filhos, na mente dos nossos filhos. E também Miriam, lá em Números 15 e 20, ela é apresentada como uma profetisa. Ela era líder das mulheres, do povo hebreu. Ela liderou as mulheres de Israel com músicas, danças, no louvor a Deus, quando Deus providenciou a libertação do povo através da travessia do Mar Vermelho. E Miriam, ela louvava o Senhor, ela levava outras mulheres a louvar, a adorar o Senhor. E as mulheres acompanhavam Miriam. Que nós hoje, irmãs, tenhamos esse encargo, esse coração de estarmos adorando e louvando o Senhor em toda e qualquer situação, E tem mulheres, e nós como mulheres, tem pessoas olhando para nós, irmãs. Nós somos exemplo para as outras mulheres, que estão ao nosso redor. Então, irmãs, nós precisamos lembrar que elas olham para nós, e devemos ser mulheres consagradas, mulheres que leiam a Bíblia, mulheres que buscam o Senhor, mulheres de oração, mulheres que querem servir ao Senhor. Amém. Hoje Deus quer mulheres amorosas, que amam as pessoas, que amam, que têm amor pelas almas, para falar do Senhor para elas, para salvar as pessoas que ainda estão nas trevas, que ainda não conhecem o amor de Deus, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, Então hoje que nós sejamos essas mulheres, irmãs. Amém. Amém. A gente viu a experiência positiva, de Miriam, Ela foi preparada ali desde pequena, para salvar o seu irmão.
ali da situação. E também ela liderava as mulheres ali na questão dos louvores, né, do povo de Israel. Mas a gente vê também, a gente aprende a questão do fracasso também na vida espiritual, né, quando Miriam e Arão falaram contra Moisés. Na verdade, a implicância deles não era contra a esposa, a mulher que Moisés havia tomado, né, por ela não pertencer ao povo de Deus. Na verdade, havia ciúmes no coração deles, né? Havia ambição por ter uma posição, eles achavam que Deus poderia falar por eles e não somente por Moisés. Então, essa situação mostrou a rebelião que havia no coração deles, né? Então, por Miriam ser uma líder entre as mulheres, Deus teve que tratar duramente com Miriam, né? A gente viu ali que ela precisou ficar durante 7 dias fora do arraial. Por que Deus tratou de maneira tão pesada com Miriam? Primeira questão da lepra, né? A lepra, ela contamina. Quando a lepra ela é exposta, ela contamina o próximo, contamina os que estão à nossa volta. Quando nós abrimos nossa boca para falar mal da autoridade que Deus colocou na nossa vida, irmãs, isso é lepra, isso é rebelião. E Deus, ele vem tratar conosco por amor a seu povo, né? Imagina nós, como mulheres de Deus, falando contra uma autoridade que Deus instituiu, quão grave, quanto dano isso não pode trazer na vida da igreja. A gente viu o atraso que o povo de Israel teve, que eles ficaram 7 dias sem prosseguir, né, por causa de um pecado tão grave. Então nós precisamos guardar o nosso falar, né? Nós precisamos honrar as autoridades. E uma frase que me tocou bastante aqui nesse livro foi a questão da gente guardar, cuidar e proteger a nossa família, né? Não permitir que esse tipo de falar, de ciúme, de ambição, falar contra a autoridade, saia do nosso coração, saia da nossa boca. Qualquer sentimento com relação a isso precisa ser tratado de forma imediata diante do Senhor. A gente não pode permitir que esse tipo de falar saia da nossa boca e cause dano na nossa família e no povo de Deus. Amém, é verdade. Moisés, nós vemos que Moisés ele intercedeu ao Senhor, né, para a cura de Miriam. E ela foi curada. Mas mesmo assim, ela teve que permanecer 7 dias fora do arraial. Irmãs, nós devemos ter muito cuidado, né, com os nossos pensamentos, né, com o que nós sentimos, né, Graziele, porque a lepra está dentro do nosso coração, né? Miriam pensou, sentiu, falou e Deus ouviu, né, o que ela falou e o que Arão falou. Isso, né, ofendeu a Deus e atrasou a jornada do povo de Israel no deserto, né? Nós precisamos lembrar, irmãs, que a submissão à autoridade estabelecida por Deus é muito séria. Verdade. Deus, ele tem um encabeçamento no universo, que é Deus, Cristo, o homem e a mulher. E nós devemos honrar, né, esse encabeçamento, honrar essa ordem que Deus deixou. Amém. Uma vez que nós honramos, né, essa ordem que Deus deixou de encabeçamento, né, e honramos as autoridades estabelecidas por Deus na nossa vida, onde quer que nós estejamos, seja na nossa casa, seja no trabalho, né, onde quer na sociedade, né, com certeza, irmãs, nós seremos mulheres abençoadas. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, no final, o que a gente aprende com Miriam? A questão de honrar as autoridades, obedecer a Deus, servir com alegria, adorá-lo e cantar louvores de coração ao Senhor. Amém. Isso com certeza vai trazer bênção na nossa vida e na nossa casa. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor.